relação em que ele faz de aprendizagem, vamos falar, de aula não dar uma definição final ao problema, né? Dar uma solução final, resolver um problema dentro da aula magna, mas que sejam, sei lá, capazes de criar seus próprios problemas, né? A leitura que eu faço disso. Lá na página 9, no PDF ali, diz o seguinte: atribui-se à escrita currículo um caráter aberto, não linear, nem tampouco baseado em sequências didáticas. Daí ele continua, mas eu paro aqui. Eu acho que nessa passagem em específico, a partir dela dá para se fazer bastante relações com a educação menor, né? Não é algo, não possui um planejamento fixo, não é linear, não tem essa sequência didática para seguir, né? Caracterizado por um movimento maior, molar, mas que é uma aula, né? Enquanto um acontecimento. Então, eu acho que nesse espaço aí dá para fazer conexões. Muito bem, Helder, concordo. É isso aí, isso aí. Tem mais? Eu posso falar? Pera aí, eu só gostei de uma passagem aqui para destacar também, de um professor aqui. Tá lá na página 17, na fala do professor 2, uma citação direta. Se vocês quiserem acompanhar aí. Bom, vou ler aqui também. Diz o seguinte: no momento em que eu vou artistar alguma coisa, eu particularmente sempre acabo pensando em um deles, princípios. Então, acho que também tem a ver com o que a gente vem discutindo em relação a esses princípios do currículo cultural, que, de certa forma, limitam, mas também abrem muitas possibilidades de se pensar em modos de se fazer, né? Então, me parece que a criação, né, de nome próprio, né, o que a professora faz, está bastante voltada a esses procedimentos, princípios, encaminhamentos, mas que também abrem muitas outras possibilidades de modos de se fazer. Eu acho que é isso aí. Boa, Helder. Quem vai? Agora sou eu, Elisa. Pode falar. Pode? Então, vamos lá. Eu começo lá pelo finalzinho mesmo, que ele traz a palavra experiência, né? A escrita currículo enquanto experiência. Isso já apareceu para a gente lá no livro da Educação Menor, do Grupo Transversal, né? O título, inclusive, traz a palavra experiência. Daí eu vou ler o pedacinho aqui, ó. Que a escrita currículo seria uma experiência e não um projeto, porque projeto tem início, meio e fim. E na experiência, o que vale é o meio. E aí, anteriormente, lá na página 16, eu tinha marcado aqui do lado, e eu penso que para inverter essa lógica da sequência, né, que ele traz que normalmente os próprios professores relatam, né, que começa pelo mapeamento, depois pela vivência e essa sequência. Eu acho que eu pensando assim durante as leituras, que é possível mudar quando se tem experiência com currículo cultural. Senão você acaba, mais confortável seguir uma lógica mesmo. Tanto que o texto do Pedro me trouxe um conforto, porque tem uma sequência. Ele começa lá contextualizando, trazendo uma pessoalidade para o Deleuze professor, que para mim também, esse negócio da aula magna eu já tinha escutado falar, mas ele escreve de forma bem explicativa, assim, você entende bem. E quanto mais eu entendo quem era Deleuze, mais eu entendo o que ele escreve. Eu li no livro do Galo, aquele que ele fala de o azulzinho lá que a gente leu, e Deleuze se matou, tipo, vocês sabiam disso, que ele se suicidou? Então, quanto mais eu vou sabendo coisas dele, mais traz essa... Eu não sei se eu estou explicando
se dá para vocês entenderem, mas mais me parece próximo o que ele escreveu, sabe? Quanto mais gente descobre dele, eu acho que o Pedro traz isso no texto, traz toda essa contextualização. Aí, quando ele descreve que o professor começa pela tematização, pela experiência, e aí tem uma sequência, se a gente levar só em consideração os relatos de experiência, talvez a gente pense que está virando um modelo, e corre-se o perigo de virar um modelo mesmo. Só que o Pedro traz outra perspectiva, né? Que tem outras coisas que acontecem na aula que colaboram para essa escrita currículo. Aí me fez lembrar da fala do Galo numa live que ele fez sobre anarquismo, e ele aproxima, né? Ele diz que anarquismo seria uma educação menor, mas que outros autores discordam disso. E aí eu vejo o quanto essas criações se aproximam, né, de uma escola que faz, de um professor que faz como que ele fala? Ele traz 3 conceitos: o artista, o escritor e o capoeirista, né? Que são elementos são diferentes, mas que traz a criatividade para a aula. Pelo que eu entendi do texto, é isso. E que não é vontade do professor apenas. De novo, aparece aqui na página 16 que não é vontade do professor e que tem outras coisas, outros elementos de força que interferem nessa aula. Deixa eu ver se eu marquei. Eu gostei muito porque, além dele contextualizar, tudo que ele introduz como conceito, ele explica posteriormente. As linhas de força, que para mim a gente sempre leu, ficou mais claro com o texto dele. Quando ele resume aqui o que seria o currículo cultural, né? A partir de mapeamento, leitura, vivência, que são os procedimentos. Eu acho que eu ficaria falando muito, porque eu gostei muito do texto. Então, eu acho que ele foi muito explicadinho, assim. E é isso, a princípio. Oi, Isa. Pegando um gancho seu, eu também ficava, às vezes, com esse nó, né, dessa certa estruturação que acontece, vamos falar assim, no relato de prática do currículo cultural. Eu confesso que essa escrita do Pedro me ajudou também, mas também tem a pesquisa do Neves, do Marquinhos, Marcos Ribeiro Neves, que ele fala de certa forma, dos procedimentos. E ele fala, bom, o que eu entendo assim, né, que eles acontecem de uma forma dinâmica, sabe, assim, na aula enquanto acontecimento e tudo mais. Porém, no ato de, vamos falar assim, você fazer o relato, você significa e acaba sendo de uma forma um pouco mais separada. Mas vamos falar assim, que na prática acontece junto ali. Os conceitos vão se atravessando, esses procedimentos, os encaminhamentos. E eu achei bom, me fez lembrar também aquele texto que a gente leu do Amorim lá, né? Eu acho que, pensando agora, tem bastante relação essa escrita com currículo, com o currículo vida, diagramático. E é isso. Elisa, fale mais, Elisa, não se segure. Senão daqui a pouco o Pedro entra aí e daí já era. Eu gostei também do que a Monique falou, eu até marquei aqui, ó, do hífen. Ele levou em consideração até a importância do hífen e tal, que separa ou também junta, né? Coloquei aqui, ó, o hífen, a junção dos sentidos em reciprocidade e coabitação. Enquanto devir, pensar uma escrita em devir currículo e o currículo em devir escrita. Quando ele coloca os outros conceitos que eu falei, que não sei se deu para entender, outros conceitos múltiplos compõem o mesmo problema da escrita currículo. E aí eu fiquei com vontade de ler a Corazza, que daí ele traz o conceito de artistagem, didática artista, currículo artistado e escrita artista. Não sei se alguém leu e sabe o que ela fala disso. A metáfora da capoeira eu já tinha lido num livro do Neira. Então, parece que tudo que a gente leu está meio que... não sei, o Pedro escreveu muito bem esse texto, viu? Tudo vai se ligando aqui.
Quem quiser ir falando, eu vou achando mais anotações aqui. Tudo bem. Quer comentar, João? Vou. Bom, eu vou só comentar umas impressões iniciais, assim, aí comentar também alguns comentários, aí acho que a gente vai debatendo o texto daí, né, no decorrer da conversa. Então, eu acho que foi, se eu não me engano, é a terceira vez que eu leio esse texto, e como o Helder e a Elisa comentaram, que eu achei muito legal, como essa nova leitura me trouxe realmente uma nova leitura do texto, né? Então, parece que é um outro texto que eu li parece que ele usou outras palavras, parece que ele usou outras ideias para conectar aqui, porque começa te leva para um outro espaço, né? Então a gente leu outras coisas, se arriscou a fazer a leitura dos livros diretamente, né? E aí quando você pega o artigo de novo, ele te leva para outro lugar, sem sombra de dúvida, né? Então eu também senti assim esse movimento de ser outro texto, assim, de outra leitura que eu estava fazendo, e percebi a riqueza do texto, né? Aí eu vi que um comentário muito... Aliás, primeiro, ele traz uma ideia sobre... Na verdade, ele não traz uma, ele traz algumas ideias de currículo, né? E duas me parece que ficaram em evidência. A primeira, que logicamente salta aos olhos, eu não lembro qual que é a página aqui, mas ele traz uma definição Foucaultiana, né, mais aproximada do currículo cultural, assim, da perspectiva do currículo cultural para definir currículo, mais lá no meio do texto. Porém, no início, no próprio resumo do texto, ele coloca assim: a escrita currículo é produzida no entrecruzar de infinitas linhas. E aí, a partir do que eu venho pensando hoje, assim, do que eu venho lendo e pesquisando, se me pedissem para tentar, entre aspas, definir currículo, eu acho que eu tentaria definir dessa forma, sabe? Então, um espaço-tempo de entrecruzar de linhas, assim, pensando numa perspectiva deleuze-guattariana, sabe? Então, eu acho que essa ideia de entrecruzamento de linhas aqui, ela é riquíssima, assim, para a gente tentar pensar o currículo, sabe? Seja o currículo que acontece na quadra, ou o currículo escrito, né? Ou o currículo, enfim, nas suas diversas modalidades, assim, eu acho que essa ideia de entrecruzamento de linhas, assim, ela é pontual. E aí uma coisa aqui que foi comentado, né? E aí eu fiquei pensando sobre essa ideia, então, de produzir um relato e o relato, entre aspas, parecer mais estruturante do que a prática, né? Então, fazendo essa divisão aí entre o que é escrita e o que é prática, né? Que aí acho que o próprio conceito aqui de escrita currículo talvez problematize isso. Mas, fazendo assim essa diferença, só para a gente poder conversar aqui também, que acho que eu também não conseguiria articular muito bem isso sem utilizar esse recurso de prática e escrita. Mas aí eu fiquei pensando, eu percebi esse argumento, né, no sentido de que no relato de prática, os procedimentos aparecem mais territorializados, mas na prática, o movimento se dá em escrita currículo, em devir e tal. Mas aí eu fiquei me pensando, bom, de qualquer forma, em qualquer outro currículo, seja tradicional ou seja crítico, né, qual desses currículos os acontecimentos não se dão em devir, entende? Os acontecimentos não se dão sem uma estruturação prévia. Então, de certa forma, logicamente que o currículo cultural parece que está um pouco mais aberto a isso, né? Parece não, está muito mais aberto a isso. Mas eu não sei se o argumento ele acaba sendo tão forte assim, sabe?
E aí eu fico pensando que a questão não é sobre como as coisas se dão na aula, porque invariavelmente vão se dar em acontecimentos, e aí esteja uma perspectiva mais aberta a isso ou não. Eu acho que a grande questão é o movimento de identificação que se faz, né? Então, o professor ou a professora não, como a gente tinha comentado no grupo lá, não forja a própria prática, né? Não produz a sua própria docência, no sentido de que, ao identificar aquilo que foi feito, aquilo que foi produzido, identifica o currículo cultural naquilo que se está fazendo, sabe? Eu não estou dizendo que as pessoas estão seguindo à risca o que o currículo cultural está fazendo, mas que a prática delas é submetida a esses princípios, né? Então, e aí é aí que, ao meu ver, existe a possibilidade de territorialização, sabe? E lógico, né, como a gente tinha comentado já no encontro passado, não que seja ruim isso, mas que eu acredito assim que tem um certo confronto com a ideia de escrita currículo, né? E aí eu deixo isso problematizado assim para a gente pensar e, claro, se alguém quiser responder ou se alguém quiser debater, fica aí essa primeira provocação. Tudo bem, João. Duas provocações. Nada do Pedro ainda, né? Tá aparecendo online aqui para mim. Vamos ver se ele vem entrar em algum momento. Bom, eu achei o texto muito bom, né? Dialoga bastante com o que a gente tem conversado. Mas, por outro lado, eu achei que algumas questões elas não foram devidamente problematizadas, eu acho. Talvez porque não era o objeto daquele momento, talvez porque sejam questões complexas mesmo, que levam tempo. Não sei, seria interessante, caso ele entre, a gente dialogar junto. Mas, primeiro, é justamente nessa intersecção entre currículo texto e currículo linha, né? Currículo agenciamento. Eu gosto bastante da definição da Corasa, né? Eu não ficaria só nas linhas. Acho que quando a Corasa coloca lá currículo texto, currículo... Como é que era mesmo? As três coisas? Um era vida, o outro era texto, o outro era organização, alguma coisa assim, né? Então ela dizia que currículo é aquela coisa de organizar mesmo, mas também é a questão discursiva, culturalista, mas também é a questão da vida, né? E aí, pelo menos na minha leitura daquele texto, eu associei a questão da vida à questão das linhas. Justamente são as linhas, né, que vão produzindo acontecimentos, entre eles o espaço para inovação, né? E eu entendi aquele vida dela como esse novo que aparece. Então, para mim, nesse texto aqui do Pedro, essa questão, ela concordo com a leitura do Paulo. Parece que nós temos aí alguém? Está presente entre nós, Pedro? De novo, alguém não identificado. Ixi. Tô começando a achar estranho esse negócio já. É a censura já operando. Eu vou ter que achar um jeito de bloquear aí. Oi. Opa. Oi, você tá bem? Tô mais ou menos. Tá cansado? Cansado, uma correria desgraçada. Uma coisa que deu trabalho pra caralho lá pra fazer. Tudo bem. Você quer eu faço um breve resumo da que a gente estava conversando para você participar? Por favor, se não for atrapalhar muito. Nós estávamos discutindo, né, o seu texto, é por isso que você foi convidado, e cada um já falou aqui um pouquinho as suas palavras iniciais
sobre uma impressão geral do texto. A galera gostou bastante, né? Tá bem, é uma filosofia bem difícil, né, Deleuze-Guattariana, e tá ali bem elucidada a questão das linhas. Eu gostei muito de como você trabalha, né, a questão do que é molecular, né, e do que é possibilidades de linhas de fuga, né, entendendo, sim, o currículo cultural como algo ali que dá uma certa estrutura para a prática pedagógica. E aí eu partilho da opinião, né, muito dessa opinião. Eu acho que o seu texto, sim, dá esse passo na direção de assumir que tem uma estrutura ali. Que bom que o Marcos também assina esse texto, né? Significa que ele também aceita essa ideia. Mas nos textos do currículo cultural Neire Nunes, tem muito essa ideia de escrita curricular, essa ideia de criação, mas não está lá, né? Só você que escreveu isso, essa possibilidade de criar uma estrutura de trabalho, uma estrutura didática. Então, enquanto os procedimentos acabam sendo um agenciamento um pouco mais rígido, né? Mas também concordo com a argumentação no sentido de que a partir dessa estrutura há possibilidade de abertura para o novo. E também gosto de como você vem argumentando, porque na verdade toda a estruturação rígida ela tem abertura por novo, né? As linhas de fugas aconteçam, queiramos ou não. As linhas de fugas elas acontecem. A questão é, né, da priorização de fuga, né? Tentar usar várias palavras aqui. Da sensibilidade para as linhas de fuga, né? Ou essa intuição da busca pelo novo. Enfim, né? Essa orientação do texto, né? Argumentando na direção de que eu vou usar aqui as palavras do próprio texto do final. Que a escrita curricular está sendo entendida como um rizoma, né? Então, não há ali tanta fixidez quanto poderíamos pressupor numa crítica inicial, né? O seu texto ele salva um pouco o currículo cultural dessas críticas iniciais de que, olha, tem um modelo aí, tem uma rigidez aí. Entretanto, né, e aí para a gente dialogar, Pedro, entretanto, nós lemos recentemente um livro, um texto da Coraza, onde ela fala justamente dessa possibilidade de compreensão curricular. E ela fala que o currículo é, sim, essa coisa da organização, né, essa coisa mais tradicional, do tecnicismo, do planejamento, é isso. Mas também é a questão textual, a questão cultural, a questão, né, da escrita, mas também aí ela chama de vida, que eu estava dizendo aqui, argumentando até você chegar, que na minha leitura eu entendi como essa coisa das linhas, né? O currículo enquanto o atravessamento de linhas, enquanto o agenciamento maquínico do desejo. E um agenciamento dos enunciados. Então, a minha questão para a gente dialogar ainda que o seu texto abarque as duas concepções, eu vejo, né? Só para a gente debater aqui, eu vejo que o currículo cultural prioriza as questões dos enunciados, os agenciamentos dos enunciados coletivos, né? Ou agenciamentos coletivos de enunciação. E não tem no currículo cultural, nos textos base, preocupação com o agenciamento maquínico. E toda a questão da enunciação, ela é trabalhada a partir de teorias da culturalista. Do ponto de vista do desejo, elas podem muitas vezes funcionar até mesmo de forma reacionária.
E eu sei que o seu texto não tinha como objetivo dar conta disso. Isso está claro. Então, não estou cobrando isso do texto. Estou colocando para o debate. Entretanto, assim, quando você diz que sim, os princípios pedagógicos, né, os procedimentos acabam formando ali uma espécie de rigidez, mas os princípios operam agenciamentos flexíveis, o que eu fiquei pensando é o seguinte: concordo que os princípios operam de maneira mais flexível do que os procedimentos, mas ainda assim eles operam como uma imagem do pensamento. Ainda assim, eles direcionam o olhar docente, e não tem nada de errado com isso, a gente já teve essa discussão em outros momentos, e você escreve no texto, isso não é um problema, né? A fixidez dos procedimentos não é um defeito em si, não é algo ruim, mas, no meu entendimento, ela acaba direcionando a escrita curricular docente para as questões da cultura. Isso é óbvio, até o currículo se chama cultural não à toa. Isso tem os seus lados fortes, mas, ao mesmo tempo, isso acaba limitando que os próprios professores criem outros princípios de trabalho, outros conceitos. Então, você discute no texto uma pedagogia do conceito. E é claro que eu não estou sendo irrealista aqui de achar que o professor vai sair criando conceito, né, dando 50 horas por semana de aula, lendo quase nada, etc. Não é disso que eu estou falando. Mas parece-me que professores, mesmo depois de um gabarito de um mestrado, de um doutorado, muitos, haja vista as pesquisas que eu tenho visto no grupo recentemente, eles acabam tendo uma limitação no pensamento, uma vez que eles são colocados para pensar dentro dessa imagem. Não sei, é uma impressão que eu tenho, sabe? Ainda que na prática talvez outras coisas aconteçam, que no ato da produção do relato isso seja um outro agenciamento, né? Que a produção do relato é um outro momento de agenciamento, e aí os textos podem estar seguindo um modelinho. A impressão que eu tenho é que não tem sido priorizado nas discussões do GPF esse processo de criar seus próprios princípios, procedimentos, encaminhamentos, etc., né? Sem entrar nessa discussão da nomenclatura ser utilizada. Não sei, né? E aí, queria passar a bola para você, e os colegas podem fazer questões para você, deixa eles aproveitarem, porque eu converso com você o tempo todo, né? Eu vou deixar eles dialogarem com você. Rubens, eu anotei aqui algumas coisas que você falou. Eu sugiro que eles façam perguntas, que eles vão falando, e aí, de alguma forma, depois que a gente já tiver bastante coisa aqui anotada, eu começo. Pode ser? Pode ser. Então, se vocês puderem, pessoal, colocarem as suas questões para o Pedro, mas tem que ser de maneira rápida, porque nós temos aí uns 40 minutos só. Quem vai? Eu vou colocar, então... primeiro, boa tarde aí, Pedro. Boa noite já, né, pastor? Olá, tudo bem? Eu vou colocar aquela ideia do currículo aqui, eu vou insistir um pouquinho naquilo que a gente tinha comentado, dessa ideia do currículo enquanto entrecruzamento de linhas, né, que você colocou a escrita currículo enquanto eu tinha falado com eles aqui, né, que você tinha escrito já no resumo, né? Então, você coloca aqui, a escrita currículo é produzida no entrecruzar de infinitas linhas, né? E aí, eu queria saber um pouco dessa ideia, assim, e da possibilidade também de se pensar o currículo ou fazer curricular a partir desse entrecruzamento de linhas, sabe?
espaço-tempo em que as linhas se entrecruzam, né? E aí eu queria saber também um pouco de como é que você vê, isso aqui é uma das questões que nós tínhamos debatido em outros encontros também, eu vejo um pouco no seu texto, onde que você coloca o currículo cultural, e aí nós, pelo que eu percebo assim na leitura, né, e algumas outras coisas que nós também já tínhamos debatido, né, o currículo cultural enquanto tendo uma preocupação mais genealógica, né, no sentido de desconstrução dos discursos, né, produzidos pelo saber-poder em relação às práticas corporais, em relação à cultura corporal, às práticas produzidas pelo recorte, né, que é do qual a educação física dá atenção na escola, né, e essa relação com uma filosofia deleuze-guattariana, e me parece, e até os autores comentam, né, que uma grande preocupação deles parece ser a preocupação em relação ao devir, né? Então, ao que está sendo produzido ali, as linhas que estão atravessando aquele espaço-tempo que é produzido ali na escola, né? E aí, a partir disso, como é que você vê essa relação com o currículo cultural, assim, né? Entre a filosofia deleuze-guattariana e a perspectiva do currículo cultural que talvez apresentem ali modos de operação diferentes, né? Não contraditórios, mas eu diria diferentes nesse primeiro momento. Me desculpa, eu não sei se era o Helder que estava falando. Agora, no final, eu acho que não era o Helder. Quem estava falando? João. Não, João Pedro. Foi a fala inteira. Ah, tá bom, João. Desculpa, para mim aqui a imagem, eu não gosto, o que eu acho pior de todos é o Skype, e é o que o Rubens mais usa. Ele tava com a imagem do Elder e você tava falando, eu falei, pô, o cara eu tava anotando e a boca dele não tava se mexendo. É o João. Beleza, João. Eu acho que eu entendi o que você tá perguntando. Eu anotei aqui. Quem vai agora, pessoal? Vamos lá. Dá mais um aí, depois eu posso falar. Sim. O pessoal fez mais elogios do que questões, né? Mas, se não me engano, logo existe um questionamento. Isso se chama respeito. Eu acho que tá faltando filosofia com martelo aqui, tá faltando pegar na veia. Então, eu acho que é sensacional, a ideia é essa mesmo. Eu falo brincando, né? A gente sabe o quanto o trabalho é bom, o quanto ele resiste às porradas, né? Acho que a Elisa quer falar. Pedro, eu gostei assim muito do texto, mas eu sei que não é possível prever, mas você acha que com o tempo de prática do currículo cultural, assim, conforme o professor for se sentindo mais seguro com o currículo cultural, você acha que é possível inverter essa lógica? Tipo, em vez de começar pelo mapeamento, depois vivência, você acha que é possível, conforme o domínio, o professor ele inverter essa lógica, entender o currículo cultural de outra forma? Beleza, entendi. Eu acho que eu posso falar um pouquinho e depois eu jogo para vocês de novo, pode ser? Pode ser? Pode ser, Pedro. É melhor até porque, dependendo do quanto você falar, já vai acabar o encontro, que é tiro rápido mesmo. Não, beleza. Eu peço desculpa, a gente tinha marcado às 17h30, mas a gente ficou com um prazo aí apertado para enviar um trabalho lá e
eu acabei não conseguindo entrar aí no horário que a gente tinha combinado anteriormente. E aí, de novo, agradeço aí vocês lendo esse texto, né, que para mim ele significa muito. Não acho ele, né, um grande texto absolutamente revolucionário, a questão não é essa. Eu acho que ele nem é tão, ele é mais original no sentido de ter usado essa filosofia para entender o currículo cultural. E aí o Marcos fala sobre isso, né? É a filosofia para entender metodologia de ensino e não filosofia para entender o objeto, né? Para entender as práticas corporais. A gente, nesse trabalho, essa não era a nossa preocupação. Bom, do Rubens, o Rubens, ele fala assim que, de alguma forma, o GPF tem priorizado, né, imagens aí de pensamento, muito... Qual o termo que você usou? Eu escrevi imagens de pensamento. Mas de que não tem considerado tanto, pelo menos não no campo teórico, né, na produção... Isso é denunciado, Pedro. Tá. Eu acho que combina com a pergunta do Pedro, no sentido da arquigenealogia dos enunciados, sabe? Eu não sei se eu consigo fazer essa relação, mas a gente não pode cobrar de um grupo, né, que utilize conceitos, que pense a partir de um campo filosófico que até então eles não tinham, né, pensado, não tinham, né, eles não era essa a proposta. Então todo mundo que chega com algo diferente, com bons trabalhos, vão lá e tiram uma casquinha do currículo cultural. Eu acho que o Marcos fala para todo mundo que esse trabalho aqui, no primeiro momento, ele odiou, né? Ele achava muito ruim, ele não gostava do trabalho, ele sentiu muito, e depois hoje ele elogia, ele lê na pós-graduação, ele lê na graduação, enfim. Mas eu acho que a gente não pode cobrar deles algo que eles não tinham, assim, não estava na proposta, né? Porém, uma das coisas que eu vi que são mais importantes, e aí eu considero a ideia desses agenciamentos maquínicos, tanto nas aulas, né, nos relatos de prática, quanto na teorização, que aí, claro, com outro nome, né, de uma forma muito mais simplificada, mas quando eles falam dessa primazia da fala dos estudantes nessa escrita curricular, né? Então, ainda que essa relação teórica não tivesse estabelecida, isso já aparecia em todos os relatos, né? Em todos os livros, falando que o currículo tem que ser construído a partir da fala dos estudantes. E aí, então, eu considero essa fala dos estudantes como esse grande fator aí de agenciamento do currículo, né? Por outro lado, a gente também viu que muitas vezes os professores dizem estar escrevendo seus currículos, mas eles estão escrevendo a partir de receitas, a partir do que já é tradicional na área, ou a partir do que eles próprios pensam sobre a tematização, né? Muitas falas dos estudantes conduzem o trabalho para um lado, e essa desatenção na fala dos estudantes faz com que os trabalhos, né, fujam um pouco dessa proposta da escrita currículo, né? Eu não sou um grande crítico aos trabalhos do grupo do GPF, até porque eu leio todos, sou lá do grupo, mesmo quando eu não estava na pós-graduação, do mestrado para o doutorado, eu lia o trabalho da galera, eu sugeria, eu participava, então eu também sou um pouco responsável pelo que está ali, né? E eu acho que, claro,
são trabalhos, muitos que têm sérias limitações, etc. Mas deixa essa. Eu não acho que a gente consegue, a partir disso, cristalizar uma proposta, né, cristalizar enunciados. Né? As coisas eram muito piores antes. Como eu estou há bastante tempo no grupo, né, eu lembro, e aí você também vai lembrar, Rubens, da galera apresentando o relato com a lâmina. O título da lâmina era mapeamento. O título da lâmina era aprofundamento. O título da lâmina era aprofundamento, registro, avaliação. Da mesma forma, eu já fiz vários encontros em que o Marcos e o Mário pediam para a gente identificar os princípios pedagógicos e os procedimentos de ensino nas nossas atividades, né? Foi quase isso que eu fiz, inclusive, com metodologia da minha pesquisa. Né? Eu falo assim, pô, a partir das aulas aí que vocês registraram, me contem, né, onde que tá esses procedimentos. Então, os procedimentos, eles conseguiram mostrar onde eles estão, ainda que eles estivessem bem distribuídos e de uma forma muito dispersa. Eu encontrei ali, foi possível observar ali uma certa artistagem também, entendeu? Sobretudo, como a gente solicitava que eles indicassem qual procedimento eles tinham feito nas aulas, os professores mais experientes diziam assim, eu avaliei em todas. Né? Que é isso? Puta de um discurso, né, uma linha de fuga, mostrando o quão esses procedimentos ou enunciados do currículo cultural também podem ser observados, né, nessa perspectiva menos sequencial, menos rígida, né? Mas com os professores que participaram da pesquisa foi possível observar o que você falou. De acordo com os encaminhamentos, de acordo com os procedimentos, eles apareciam de uma forma um pouco mais consistente, né? Tinha aí um desenho muito semelhante entre todos, com algumas diferenciações, né? Por isso o nome do trabalho, que é diferenciações e eu não lembro mais, semelhanças, não é semelhanças. Obrigado, Bru. Valeu. Tchau. Ganhei um vinho quente aqui. Né, então, por isso que eu consigo identificar também que nem todo mundo faz tudo igual. Aí a gente jogar tudo que está sendo feito, tudo que está sendo pensado, né, numa crítica que talvez não condiz com a realidade. E aí, então, a gente já relaciona com a pergunta do João desse entrecruzar de linhas, né? Porque muitos trabalhos, de alguma forma, eles anunciam, né, enunciados mais cristalizados ou se fundamentam ou as atividades pedagógicas eram justificadas por questões muito representacionais, né? E aí então que eu chamei de linhas molares, né? Chamei não, eu indiquei como linhas molares. A gente tende, né, a achar, inclusive, que essas linhas molares elas são absolutamente ruins, né? Eu vi até no grupo de leitura de vocês lá, os primeiros, eu não vou lembrar agora exatamente qual, mas em uma das leituras que vocês fazem, vocês ficam bastante tempo falando sobre as linhas, né? E aí, claro, a gente cai naquela armadilha da empolgação da linha de fuga, né? Como aquilo que potencializa a criação, o novo, que potencializa as diferentes formas de vida. E
Por outro lado, as linhas molares, elas também garantem, né, a vida, garantem um certo tipo de proposta. Então, é uma linha molar a gente ter educação física no ensino fundamental, 2 aulas, né? E no ensino fundamental 2, 3 aulas, né? É uma linha molar. É uma linha molar, a educação física ser um componente obrigatório no currículo, né? Uma linha molar que eles têm que estar lá embaixo lá para sua aula, tal horário, e que essa sua aula vai terminar e eles têm que voltar lá para cima, né? Tudo isso é linha molar. Então, eu identifiquei também essas linhas molares. Eu, num primeiro momento, eu tinha esse impulso de achar que isso talvez estava limitando a experiência com a educação física. Por outro lado, eu também olhei elas, né, com bons olhos, pensando que se a gente existe um currículo, ou melhor, existe uma educação, né, que é feita somente por linhas de fuga, né, não dá, impossível. Mesmo quando a gente vai falar de linguagem, né, não existe linguagem sem representação, senão a gente não se entende, né? A gente tem que saber como isso está sendo utilizado para as pessoas para a gente se entender. Por isso, eu não vejo também com maus olhos toda a produção que o grupo tem em relação aos procedimentos e aos princípios, né? Porque eles, ainda que de forma bem representacional, né, e simplista, né, e reducionista, eles acenam para um tipo de subjetividade. Que essa subjetividade, eu já conversei com o Marcos também em relação a isso, ela pode ser encontrada com pessoas que não acessaram esses princípios pedagógicos. Mas né, é difícil, a gente precisa. Então, quer ver um exemplo? Tem muitas pessoas de esquerda que não identificam as suas práticas corporais enquanto professores de educação física como práticas microfascistas. Né? Eles não entendem. Os caras têm um puta discurso de esquerda, mas na hora de desenvolver suas aulas fazem práticas que são absolutamente excludentes, né, meritocráticas e desse espectro aí da direita. Então, ter esses nomes, na minha opinião, não é ruim. Eu mesmo, eu falo, né, eu me transformei eticamente a partir do grupo, a partir dessas leituras. Eu sou sujeito desses... eu estou sendo sujeito dessas linhas de força aí, né? Só que o mais bonito dos princípios, né, é que quando a gente perguntou lá para os professores o que eles enxergaram na prática pedagógica deles, e aí tem as falas, né? São algumas falas ali que falam, isso está em mim, isso está rondando, isso está na minha cabeça. Isso constitui ele na subjetividade. Eu acho que elas não são tão cristalizadas assim, já foram colocadas. Pô, isso aí já foi alicerce, né? Olha o nome, né? O Mário adora zoar o Marcos por conta disso. Isso já foi alicerce, já foi estrutura, né, de um currículo, né, de um edifício curricular. Puta, foi muito ruim essa metáfora que o Marcos fez. A questão é, o cara só viu rachadura no edifício, né? Cheio de fissura. Por quê? O que são essas fissuras que ele observou? São as linhas de fuga, né, cara? São as linhas de fuga. O cara, nesse momento, ele quis identificar ali linhas molares, né? Por outro lado, também elas foram, né? As linhas de fuga chegam e dão aquela
estruturada, né, no que ele estava pensando. E aí, já indo para a questão da Elisa, né, como eu falo, eu fui constituído por essas coisas. Eu também comecei fazendo PowerPoint com mapeamento, cada PowerPoint era um procedimento. E aí a gente vai, o que você falou é muito bom, né? Vai ganhando segurança, a gente vai entendendo que a partir daquilo lá a gente pode criar outras coisas, pode pensar outras coisas, né? A escrita currículo, ela é uma concepção didática, né? Ela é uma concepção didática. Então, sim, eu acho que para a gente chegar nessa escrita currícula aí, como ela não faz parte da nossa racionalidade, né? Ou como ela não faz parte da subjetividade docente tradicional ou dos estudantes dos cursos de pedagogia e de educação física, ela não faz parte. Quando a gente se encontra com isso, a gente tem muita dificuldade de entender, né? É muito difícil falar assim, ó, se é um antimodelo, né? Se a escrita curricular é um antimodelo, como que eu oriento as pessoas a começarem a fazer? Tipo, vai lá e cria, sabe? Então, eu estava conversando com o Rubens há pouco tempo atrás. Por exemplo, a Monique sabe, a Monique já me viu dançando. Eu danço muito bem, não é, Monique? Mas eu só criei aqueles passos porque em algum momento da minha vida eu acessei, né, como eram os passos que as pessoas faziam e entendendo um pouco aquilo, e aí aquele termo que eu gosto muito, né, que é a dobra, fazendo essa dobra entre o que já existe e a minha pequena intervenção ali, você vai produzindo o novo, né, vai produzindo essa diferença. Então, eu acho que é isso, é sempre nessa dobra, cara, não é ficar em cima do muro, né, mas E aí é o que eu falo no texto também, a escrita currículo pode tudo? Não, ela não pode tudo. Né? Ela tem limites, ela tem muitos limites. Mas perto das outras perspectivas didáticas, talvez ela é a perspectiva que mais abre, né? Mais está aberta para essa diferença. O engraçado também tem um autor, o nome, né, da autoria é Chiquito. Ele é aluno de orientação. Não, ele foi aluno de orientação de doutorado da professora Ana Mati, que estava na minha banca. E ela, né, ela manja de Deleuze e tal, e o cara também. Aí o cara escreve sobre escrita currículo. Quando eu fui fazer essa pedagogia do conceito, o cara escreve sobre escrita currículo como aquilo que pode tudo, um currículo anárquico, né, um currículo sem hierarquia, né, um currículo que ele vai dizer que é só a partir das linhas de fuga. Né? E eu vou falar, não é isso. Não é isso, isso é impossível. Isso é uma promessa que não tem como a gente fazer o que a gente quiser, né, dando aula. E foi uma coincidência, porque ela já tinha participado da qualificação. Aí eu achei o cara que escreveu isso, inclusive na escrita currículo, a única diferença é que ele tinha colocado tudo junto. Né? Ele não colocou o hífen, ele colocou tudo junto. Eles escrevem, inclusive, primeiro que o Marcos e o Mário. Esse cara escreve. Né? Mas aí, né, eu já discordo e a professora ficou... ela identificou, né? E aí, para o João, só voltando um pouquinho, já estou terminando a minha fala, eu falei sobre o entrecruzamento de linhas, acho que era isso que eu ia falar, mas a questão da genealogia do Foucault e do Deleuze, a grande pergunta é, será que o Foucault não produziu lá o seu trabalho genealógico para mostrar o devir da vida, né, o quanto a vida
se move, o quanto a vida é diferente, né, ao longo da história, ao longo dos diferentes povos, né? Então, não sei, eu acho que são coisas que se complementam, né? Para você intervir, não, eu tinha pensado uma coisa melhor. Para você desejar o devir, né? Para você, no mínimo, aceitar que as coisas são diferentes, talvez você precisa saber que ao longo da história da humanidade, as coisas serem diferentes é absolutamente normal, né? O que não é normal é a representação, o que não é normal é o pensamento arbóreo, o que não é normal é a gente naturalizar, por exemplo, as linhas molares, né? Porque elas são molares agora, mas em outros momentos elas não foram. Então eu acho que elas são coisas que se complementam. João. Acho que eu terminei. Alguém quer comentar, aproveitar? Eu queria só saber um pouquinho melhor aonde que... eu não fiz esse reparo ali, mas eu tentei pegar agora nas referências assim, um local específico onde é discutida a escrita currículo. Creio eu, que é da Corasa, né? Tem algum texto específico ou não sobre isso? Ou não é da Corasa, talvez eu esteja viajando. Eu acho que ele é Neira e Nunes. Escrita currículo? Sim. Nossa, então eu tô viajando mesmo. Ele aparece a primeira vez com esse Chiquito, né? Depois ele, no âmbito da educação física, com o IFEM, e de uma outra forma, que o Marcos e o Mário juram para mim que não leram o trabalho do cara de doutorado, né? Não, ele não tá na Corasa, a Corasa tem a artistagem, né? Uhum. Pedro, concordo com boa parte das coisas que você falou, só para continuar o diálogo. De fato, não é cobrar no sentido de você deveria ter pensado nisso enquanto grupo, sabe? Ou cobrar do Marcos e do Mário, vocês deveriam ter essa postura aberta da filosofia da diferença. Eu acho que só se você pegar a trajetória dos dois, que vieram lá do esportivismo, passando pelas ciências da aptidão física e da saúde, passarem pelos críticos e chegarem a trazer uma nova proposta, já é, assim, enquanto trajetória pessoal, louvável. Posteriormente, enquanto grupo, a produção do grupo também é muito boa, assim. Tem uma articulação que é das melhores, né? Você não encontra, para pesquisar, até mesmo nas outras propostas, muitos elementos. Não tem um site, um grupo tão plural e aberto, com tanta pesquisa, né? Acho que ninguém orienta mais que o Marcos, ninguém produz mais artigo que o Marcos, e ainda acumula funções burocráticas ainda, né? Mas por dentro, né, uma crítica interna, não uma crítica externa, eu acho importante tensionar. Na minha defesa do doutorado, o Marcos perguntou: você vê uma bifurcação dentro do currículo cultural? Aí eu respondi para ele que eu não vejo. Eu vejo um grupo de pessoas produzindo, pensando a educação física. Então tem um agenciamento GPF ali muito potente.
em termos materiais. E aí, como pessoa, né, que lê a filosofia da diferença, eu me obrigo a colocar certos questionamentos. E a única crítica mais incisiva que eu falo é que se a gente sabe que a gente está compondo ali um platô teórico, sabe? Tem ali um fundamento no sentido do Lapujari. Não um fundamento. E esse fundamento, ele opera para fazer iniciação de professores, para promover alterações ética-política, para produzir pesquisas que vão circular e promover efeitos de materialidade. Eu só acho que deveria ser assumido isso, entendeu? Porque o seu texto é um exemplo, e por todos os artigos do Mário, e textos do Marcos e do Mário, tem escrito que o currículo cultural ele é super aberto, ele é super inovador, né? Eles terminam o livro de 2006, que é o primeiro livro, falando que está aberto para novas coisas que vêm. Então, assim, vamos situar no tempo essa abertura. Então, talvez essa abertura ela seja não tão molecular quanto aquele livro dá a entender. Não que eu ache isso necessariamente ruim, porque se cada pensador partir do zero, talvez a gente não tivesse um grupo coerente, talvez não tivesse um fundamento para sofrer com movimentos aberrantes. Né? O que você chamou de linhas de fuga, é porque eu penso em linhas de fuga mais na questão do agenciamento. Pensando em campo teórico, numa pedagogia do conceito, eu acho que toda teoria ela compõe um fundamento, mas ela sofre com os seus movimentos aberrantes. Eu acho que a gente deveria abraçar, enquanto grupo, abraçar mais os movimentos aberrantes, abraçar mais, eu acho. É claro que quanto mais movimento aberrante, mais risco você tem de destruir o fundamento. Então, assim, eu entendo esse movimento também, perfeitamente. Ainda que eu fique incomodado quando vem pesquisas que me parecem um grande relato de prática, sabe? Que não traz esses tensionamentos, não traz nem aquisição de um novo conceito, nem atualização de uma nova discussão do procedimental, né? Vem meio que para chancelar, olha como é bom, olha como é bom. Porque qual é o risco disso? O risco é da gente formar um grupo fechado para o diálogo, mais ou menos igual a gente encontra, e aí eu vou falar de uma maneira leviana, porque eu não fui a fundo nisso, mas os poucos contatos que eu tive com o Lepel, por exemplo, eles foram absurdamente fechados. Professores, talvez com exceção do Marcílio, né, que está sempre dialogando com a gente, mas professores que eu encontrei no Cobrace, assim, uns 4 ou 5, que eu tentei dialogar, eles sempre se fecharam, assim, de uma maneira que não tem como discutir epistemologia com esse pessoal, entendeu? E eu temo que a gente passe a fazer essa mesma forma de operar, dentro de um doutrinarismo, de um sectarismo, de uma filosofia cultural fechada, mas eu concordo com você também, né? Já foi alicerce, né? De uma maneira talvez um pouco dolorosa, o pessoal tem sido confrontado, né? O seu trabalho fez isso, ainda que de uma maneira mais carinhosa. O trabalho do Clayton foi um murro na cara, na minha opinião. Né? Um trabalho que nem procurou passar o gelzinho antes de enfiar a tora. Mas... E eu acho que eu também apresentei algumas críticas, né? Então, seria mais nesse sentido, sabe? E concordando 100% com o seu texto, a única coisa que me incomoda é essa afirmação constante de que não há um modelo. Mas há um modelo. Eu acho que teria que assumir, nós temos um modelo, é um modelo provisório, é um modelo que está aberto para novas propostas, porque não sei se está claro para os pesquisadores que vêm que eles podem questionar isso, que eles podem criar não sei se está claro, entendeu? É uma questão minha, assim. Rubens, a ideia da... Você está me ouvindo?
a ideia do antimodelo, né, é da escrita currículo, mas em alguns momentos, e não todo mundo, as pessoas estão construindo seus currículos culturais, mas não estão escrevendo seus currículos. Então não é tudo que é da educação física cultural que é escrita currículo. A escrita currículo ela é um antimodelo, mas eu considero que tem um modelo no que as pessoas, que tem um determinado modelo no que as pessoas estão falando. É um pouco diferente. É como se o antimodelo fosse a utopia, fosse o objetivo a ser almejado, né? Então, por isso, eu fiquei com medo, muitas vezes, em romantizar essa ideia da escrita currículo. E aí, depois que eu pensei a partir disso que eu acabei de te falar, né? Eu falei, não, beleza. Eu acho que dá para romantizar, dá para deixar bem bonito, dá para deixar bem, né, como algo singular e etc. Mas como algo a ser almejado pelos professores que estão no cotidiano fazendo as suas aulas. E não como se todo mundo que está no grupo ou que todo mundo que escreve um relato está escrevendo seus currículos. Por isso que a gente fica entre essas linhas, entre a fórmula e o laissez-faire. Entendeu? Perfeito, concordo plenamente. É entre mesmo. É a pressão das linhas do agenciamento, né? Tem horas elas são mais molares. Uma outra questão, né? Indo na sua direção, uma coisa é a gente analisar os relatos, né? Uma outra coisa bem diferente é analisar. Tem professor que nem está escrevendo relato, por exemplo, né? Então a gente não sabe todos os efeitos do currículo cultural, eles são inapreensíveis. Não dá para a gente fechar essas coisas, né? O legal é o que a gente. É um dos títulos, né? Dos subtítulos escrita currículo, o que está sendo, né? E aí nessa parte a gente percebe lá que ela está sendo um montão de coisas. Às vezes de forma literal e estruturada. Em alguns momentos, ela assume essa característica de escrita currículo. Sim. Eu acho que quem falou muito bem sobre a ideia dos relatos, né, é o Clayton, né? O Clayton abordou muito bem a questão do relato enquanto é um dispositivo muito típico do currículo cultural e dessa formação, né? Ali o Marcos controla, né? O grupo controla, tem ali uma regulação muito foda, né? Uma linha molar, então quem define o que é currículo cultural e o que não é, tá ali, né? É muito comum professores fazerem determinadas atividades e um virar para o outro e falar, ó, isso não é currículo cultural. Então o relato ele tá nessa produção aí, nesse dispositivo aí do fazer falar, é um controle absurdo, né, cara? Mesmo que a gente não queira isso. Sim, a gente vê muito nas reuniões de orientação do grupo também. O tempo todo a polícia do currículo cultural, ela bate geral ali, ela dá uma batida ali, virou, mexeu, alguém solta uma fala de que o currículo cultural preza por isso, o currículo cultural é assim, e assim ele vai subjetivando as pessoas na mesma ideia. Então, eu acho que... Pode falar. Não, e no próprio artigo ele vai não, eu tô acostumado a ler o artigo dos outros. No próprio artigo, eu vou trazer a ideia do que a escrita curricular pode, né? Já numa condição de que ela não é. Sim. E para finalizar, Pedro, porque eu tenho outra aula para dar, uma coisa que tem me chamado a atenção também é a produção de vídeos. Não nessa lógica, né, de fazer uma crítica, uma suposta pretensão youtuber, que eu acho que isso daí é meio raso, mas no sentido de que talvez nós possamos encontrar na produção de vídeos
um outro espaço, um outro dispositivo, né, para pensar com Foucault, né, ou um outro espaço de agenciamento, né, semelhante, né, similar aos relatos. Então tá todo mundo produzindo vídeo, tá seguindo uma lógica, não sei que lógica é essa, não é só a lógica do currículo cultural, tem uma lógica ali própria do campo da cybercultura, estão usando os mesmos software, ali tem uma suposta engessamento do que é currículo cultural sendo colocado para circular. Então essa produção de relatos, ela também é que ela está acontecendo agora, né? Mas ela dá essa produção audiovisual, eu acho que ela é um tema de pesquisa bem interessante também para você realizar na chave Foucaultiana ou deleuziana. Boa, concordo. Bom, o nosso tempo acabou. Agradeço muito, muito, muito a sua disponibilidade, Pedro. Obrigado pelo encontro. Acho que precisamos fazer mais vezes. Obrigado mesmo, viu? Um abraço. Então, de novo, aí, desculpa ter entrado só às 18 e pouquinho. Eu que agradeço aí, né, o carinho de vocês aí. Adoro todos vocês aí. Fico muito feliz quando tenho contato né, quando eu posso conversar com vocês. Estou à disposição, né? Quando vocês precisarem aí, o Rubens sabe, é só me avisar. Se eu não estiver dando aula, eu estou à disposição aí, vocês podem contar comigo. Nessas reuniões, mandando alguma coisa particular, quando eu puder responder e ficar acessível aí, eu tô aí, tudo bem? Valeu, Pedrão. Obrigado. Tchau, Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Pedro. Valeu, tchau, Valeu, tchau. obrigado.